Ótima noite, gente! Ei, que bom a gente aqui reunidas de novo. Mais uma live de terça. Tá virando uma tradição isso aqui, né, gente? Já virou um jargão, né? Live de terça. Que gostoso. Então hoje a gente está aqui para gravar mais uma, para fazer e gravar, né? Para quem vai assistir gravado depois, mais uma live de respostas lá do nosso grupo do Consciência Extraordinária, nossa comunidade de mulheres extraordinárias lá no WhatsApp. Que bom ter vocês aqui comigo. E, como sempre, a gente vai olhar um pouquinho as perguntas que chegaram para a gente lá no grupo, que foram enviadas ontem. E vocês podem ir perguntando e interagindo, abre o microfone e pode fazer a pergunta, se sentir mais à vontade, pode mandar pelo chat também. E assim a nossa troca aqui fica muito mais rica, né? Então vamos lá, vamos começar aqui pelas perguntas que a gente recebeu lá no nosso grupo, lá na nossa comunidade. A primeira que enviou foi a Roberta. Ela fez a seguinte pergunta para nós. Bom dia, meninas. Bom dia, Flávia. Espero que estejam todas bem. Tenho tentado fazer o bom adormecimento todas as noites. Começo pelos pensamentos benevolentes e acabo adormecendo antes dos meus pedidos para a essência. Ontem acabei trocando a ordem. Pedido e depois pensamentos benevolentes. A ordem da conexão é essa? Ou todos os caminhos levam a Roma? Muito boa sua pergunta, Roberto. A ordem está certinha como você fez dessa segunda vez, tá? Então, primeiro, a gente faz o pensamento daquilo que a gente deseja, o pedido, né? Da solução, da ajuda que a gente está precisando para a nossa essência. E depois a gente faz o pensamento benevolente. Por que isso, tá? Parece místico, parece um ritual, não. Tem um porquê, tá? Então, lá pela teoria do desdobramento do espaço-tempo, que o Dr. Jean-Pierre Garnier Mallet publica, né, e traz para nós, ele explica o seguinte: quando a gente vai fazer um pedido para a nossa essência, pedir uma solução, o que está acontecendo na parte corpuscular? Então, só lembrando, todo corpo, toda matéria tem dois comportamentos. Isso é uma lei da física também, tá bom? O comportamento corpuscular e o comportamento ondulatório. Toda matéria tem esse comportamento duplo. Então, quando você está pedindo ajuda, você está impregnando as células da parte corpuscular do teu corpo com a informação que você precisa de ajuda. Quando você vai fazer o bom quando você faz o pensamento benevolente, você está ajustando a outra parte do teu corpo, a ondulatória, que também pela teoria do Dr. Garnier Mallet, ela se decorpora, né? Ela se descola da parte corpuscular quando a gente entra no sono REM, ou sono paradoxal, que é aquele sono profundo, né? Então, o que acontece nesse momento? Por que é importante a gente pensar, né? A gente trazer a informação do que a gente quer que mude? Quando eu faço o pensamento benevolente, eu acelero a vibração da parte ondulatória do meu corpo numa aceleração necessária para dar a volta. Lembra? A gente vai lá no futuro, que é só uma percepção de tempo, tá? É só um tempo mais acelerado. A gente passa por ele, dá a volta nele e chega no passado, onde está a nossa essência, ou usando os termos do Dr. Garnier Mallet, o duplo, tá? A nossa parte grandiosa, nosso primeiro desdobramento a partir do Criador. Quando a gente faz isso com a nossa parte ondulatória, então o pensamento benevolente tem essa função, acelerar suficientemente para a gente passar pelo futuro e chegar no tempo passado. Qual é a parte que está tomando conta da parte corpuscular, ou seja, do que está lá na nossa cama?
Então, há um intercâmbio de partes ondulatórias com a nossa essência. Ela vem vibracionalmente também, né, com a parte vibratória, ou seja, a parte ondulatória da essência, vem para o teu corpo físico e pega das células as informações que você solicitou, a dúvida, a ajuda, o pedido. E aí ela faz o quê? Lembra? Vai lá no futuro, onde estão os potenciais futuros criados pelo pensamento de cada um de nós, da humanidade, e vai trazer as informações, os melhores futuros, ou seja, os melhores potenciais, para a gente viver a nossa vida hoje. Vai trazer essas informações e também vai impregnar isso na parte corpuscular, tá? No nosso corpo ali. Quando a gente passa desse sono REM, do sono paradoxal, a parte ondulatória da essência volta para o tempo dela, a parte ondulatória nossa volta para o nosso tempo, que é o presente, e aí a gente desperta bem, a gente acorda mais leve, como vocês já estão experimentando aí, né? Quem já está testando, já está sentindo um pouco as transformações que são muito gostosas, uma tranquilidade muito gostosa nos nossos dias, a gente fica mais intuitiva, a gente consegue encontrar soluções que a gente não conseguia ver anteriormente. Então, vale a pena testar quem ainda não testou. Certo? Espero ter respondido, Roberta, de um jeito aí que tenha ficado bem claro, tá? E para quem está presente, se não ficou claro, ficou alguma dúvida, é só perguntar, ok? Muito bom. Então, a próxima pergunta que chega para a gente lá no grupo é da Giselda. Giselda, acho que está aqui com a gente hoje, né? Que bom, Giselda, seja bem-vinda aqui também. Então, ela põe para a gente assim lá no grupo. Bom dia, meninas. Bom dia, Flávia. A prática do bom adormecimento fiz pela primeira vez quinta-feira passada. Foi uma noite de sonhos, risos aqui. Assistia uma luta travada com uma mulher de roupas douradas contra um enorme homem também de roupas douradas. A mulher vence a luta e nesse mesmo local me abraço com uma criança na faixa de 5 anos e falava que estava com muitas saudades dela. Em seguida, estava em uma loja comprando uma enorme mesa. Se possível, gostaria de sua interpretação. O que a essência quer me falar? Bem, antes de mais nada, deixa eu só deixar claro uma coisa aqui, tá? Eu não sei interpretar sonhos, assim, usando métodos, técnicas, né? Como a gente às vezes até procura na internet, o que significa cada sonho. Então, eu não sou uma pessoa especialista, nada disso, tá? Mas, com a prática da terapia, atendendo outras pessoas, a gente começa a entender um pouquinho alguns significados, porque o sonho ele está sempre cheio de simbolismos, né? Por isso, às vezes, ele é meio confuso. Mas antes da gente falar do sonho propriamente, eu quero falar para vocês o seguinte: normalmente, quando a gente faz realmente o intercâmbio com a nossa essência, quando a gente dorme e fez certinho o bom adormecimento, deu tudo certo, a gente não sonha. Esse é um dos indícios para saber que funcionou o intercâmbio, tá? Ou quando a gente sonha, o sonho é leve, ele não é confuso, ele não é estranho, e a sensação que a gente tem quando a gente desperta e lembra do sonho não é uma sensação ruim, nem de estranheza, tá? Então aí a gente começa a perceber que isso pode ser um recadinho realmente da essência. Quando a gente tem sonhos que são confusos, estranhos, a gente acorda, não entende muito bem aquilo, está confuso, ou até um pesadelo, a gente não conseguiu passar do futuro. Então, a gente pode sim ter se conectado com consciências, ou que são as essências que não têm uma criatura, né? Não tem um desdobramento aqui. Então, a gente pode ter se conectado com essas consciências, e que eles, o segundo o Dr. Jean-Pierre, ele chama de parasitas,
tá? Eu chamo de gênio da lâmpada. Ou seja, são consciências, são essências que vão dar mais daquilo que a gente já tem. Então, se a gente foi dormir com a parte ondulatória numa vibração de medo, de apego, de vontade, de inseguranças, de dúvida, esses parasitas, né, que eles atendem mais disso para a gente, eles mandam mais dessas informações para nós, tá? O que também a gente aprende com isso, que a gente pode estar atento e falar, epa, será que esse sonho não está me revelando um medo que, de repente, eu posso tomar consciência desse medo? No meu próximo bom adormecimento, já peço para minha essência corrigir isso em mim. Beleza, era um medo que eu não sabia que eu tinha, e isso veio como um, né, um insight aí que eu não tinha pensado até então. Então, eu uso dessa forma comigo, tá? Mas olhando para o que você escreveu, Giselda, sobre teu sonho, o que eu consigo ver, tá? Eu consigo ver você realmente como essa mulher de roupas douradas, tá? É, você tem, né? Me parece que você está pronta para caminhar em algum caminho da tua vida que você sentia talvez uma barreira nessa figura masculina, né? Talvez um pai, ou um companheiro, uma pessoa, um sócio, de repente, tá? Representando essa figura masculina, me parece mais um pai, tá bom? Onde você não sentia que você podia ir. Essa figura, ela representava uma imposição para você poder deixar você brilhar inteira, sabe? Esse seu dourado assim sair, você se manifestar da sua forma mais autêntica, genuína e leve. E me parece que essa forma autêntica, ela tá sufocadinha aí dentro de você, essa luz que você está tentando deixar sair, desde lá de quando você era pequenininha, por isso que você estava com saudades dessa criancinha, né? Porque quando você, pelo que eu entendi aqui, quando você consegue, quando esse homem fica para depois, né? Ele fica para trás aí no sonho, ele é superado, a criancinha vem para você de um jeito tão natural, você sente saudade dela, né? Então, isso é o que eu consigo entender, e assim, eu estou perguntando para a tua essência também aqui, para ter certeza se esse é um recado que pode te esclarecer para te colocar no teu caminho, tá bom? Não sei se eu consegui ser clara, tudo que eu estou te falando aqui, por favor, considere com o seu coração, avalie se é realmente esse recado que vem para você, sinta, tá dentro de você, que de repente, se você falar para mim, não, Flávia, não tem nada a ver, etc., sem problemas, mas sinta em você se isso pode ajudar aí no teu caminho, que me parece que você está para entrar no seu trilho aí do seu programa de vida, então não desista, tá bom? Caso não tenha ficado claro, você pode perguntar. Sei que você está aqui na live, você fica à vontade. Bem, seguindo aqui mais um pouquinho no nosso grupo, a Rita está aqui com a gente também, faz a seguinte pergunta para a gente lá. Bom dia, Flávia e menina. Sigo tentando. Que bom, não desistam, viu? Continua. Turbilhão de perguntas e dúvidas. Ótimo, excelente, porque as dúvidas só surgem em nós quando a gente está fazendo algo novo. Se a gente continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez, pensando da forma que a gente sempre pensou, não vai ter dúvida, certo? É um caminho conhecido. Então, que bom. Quando a gente está cheio de perguntas, é porque a gente está realmente entrando num terreno novo e a gente está querendo saber mais daquilo. Excelente. Bem, a Rita segue aqui. Sinto que o olhar para determinadas coisas está diferente. Muito bom. Essa é uma das coisas que a gente começa a mudar quando faz aí a conexão com a essência toda noite. Porém, não de forma clara, ainda com muita dificuldade de fazer o bom adormecimento. Tem como deixar isso mais claro? Gratidão. Então, vamos lá. Como é que a gente começa a entender que a gente está mudando, né? Que algo está mudando em nós? O primeiro passo, pelo que eu estou percebendo, a Rita já deu. Ela conseguiu ver que o olhar para algumas coisas já mudou. Excelente. Só que às vezes a gente fala assim, puxa,
Será que eu estou entendendo bem o que está sendo apresentado para mim? Será que o recado que eu estou recebendo está correto? Então, o que é que eu tenho feito, tá? E eu passei por isso também. E passo ainda, viu, gente? Fiquem tranquilos. Faz parte do nosso processo, porque o nosso ego, ele tenta entrar, viu? Ele vai tentar fazer com que a gente se confunda novamente, porque é o caminho que a gente estava acostumado a seguir até então, né? Então, como é que eu vou clareando as perguntas para a minha essência? Eu vou melhorando ela. Então, eu fiz um pedido, adormeci, comecei a ver uma mudança à minha volta. O olhar que eu tinha para uma pessoa já não é mais o mesmo. Aquilo que estava estranho, de repente, para mim ficou super tranquilo de lidar. Ótimo, mas eu ainda não entendi a resposta daquilo que eu estava pedindo, assim. Então, eu reforço e vou aprimorando a minha pergunta. Então, uma coisa que a gente costuma pensar é assim, né? Até fiz uma historinha lá no meu Instagram sobre isso hoje. Ah, eu descobri que eu tenho um trauma da minha infância. A essência, muda esse trauma da minha infância, porque isso é que me trava a minha vida. Corrige isso em mim, essa percepção, esse trauma, eu não quero mais pensar sobre isso, eu quero seguir minha vida. Aí, a gente começa a ver, você fala, puxa, mas parece que esse trauma não melhora. Aí a gente começa a se perguntar, quanto esse trauma me justifica hoje? Quanto esse probleminha lá do passado é meio confortável, não tô desmerecendo o problema do passado, tá bom? Mas assim, o quanto ter ele não me deixa aqui no lugar que eu tô mesmo, na inação. Então, aí vem a clareza do pedido para a essência. Essência, corrige em mim a minha percepção de que eu preciso ainda me apoiar nos problemas do passado para me justificar no que eu não estou conseguindo fazer hoje. E aí a coisa deslancha mais um pouquinho. Não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas eu quero mostrar para vocês que a essência, ela nunca vai se dar por feliz em dar uma resposta mais ou menos para a gente. Ela sempre vai se dar por satisfeita quando ela dá uma resposta que permite a gente dar um salto na nossa vida, permite a gente se melhorar de verdade, certo? Então, só recapitulando, nós não temos uma essência, a essência tem a gente. Lembra que nós somos um desdobramento a partir dela. Então, na dúvida, eu costumo brincar, né? Nós temos um papel essencial aqui, porque sem a gente manifestado aqui, a essência, né, que tem um grande programa para nós, não consegue desempenhar isso. Então, nós somos esse grande protagonista aqui. Mas não podemos nos esquecer que temos esse foco. Podemos olhar para ela e dizer: ok, eu estou confusa com a mensagem que você passou. Me manda com mais clareza o que é que eu preciso saber de mim, o que pode melhorar em mim e não necessariamente nas situações. Que a hora que eu melhoro, as situações melhoram, tá certo? Então, quando a gente pede mais clareza para a essência, ela dá, viu? Fica preparada aí que ela vai trazer. Muito bom. Aí, seguindo aqui, a Carla continua aqui enviando perguntas para a gente no grupo. Ela diz assim: bom dia, sinto o mesmo, acho que é a mesma coisa que a Rita. Não tenho clareza das respostas. Ou será que orgulho e ego não me deixam ver, ouvir e sentir? Perfeito, cara. Perfeito. Eu já dei esse exemplo aqui, mas eu vou dar de novo porque eu acho que ele é tão simples e tão fácil para a gente entender como é que as respostas da nossa essência vêm para nós. Então, eu atendia um menino de 16 anos com problemas de insônia, e aí ele foi fazendo todo esse processo de bom adormecimento e passou a dormir. E foi trabalhando para ajustar outras questões da vida dele com a essência, como nós estamos fazendo.
E aí, ele me disse assim, certa vez, Flávia, eu entendi que não adianta nada eu pedir para minha essência arrumar a briga que eu tive com a minha irmã, mas adianta muito eu pedir para ela, me dê coragem para me desculpar com a minha irmã. Olha o salto em relação ao ego, certo? Então veja que a essência, de novo, reforço para vocês, ela não vai parar de nos dar sinais para nossa melhor. Às vezes os sinais eles são muito singelos, mas a gente não quer pegar, porque a gente está tão identificado com aquele problema, porque a gente normalmente tem uma vontade de que aquele problema que a gente pede para ela no bom adormecimento, que a gente pede a solução, a gente está tão identificado que a resposta tem que ser aquela que a gente quer, ou aquelas que a gente meio que já bolou na nossa cabeça, que a gente não quer ver outra solução. Então, mais uma vez, lembra sempre dessa tríade, ó, sem medo, sem dúvida, sem vontade. O Dr. Jean-Pierre fala muito isso, não só nos seus livros, mas nas suas entrevistas também. Ele sempre diz que a melhor prece que a gente pode fazer por nós mesmos e por qualquer pessoa é: seja feita a vossa vontade, não a minha. A vossa vontade do Criador, você dá o nome que você gostar mais, né? Para isso, a gente precisa abrir mão dessa nossa pequena vontade que nos mantém agarrados aqui e não permite que a gente veja as respostas que estão disponíveis para nós, certo? Essa é outra correção que você pode pedir para a tua essência. Falar, essência, minha querida, agora eu entendi que eu estou cheia das vontades para a solução dos meus problemas. Tira de mim essa distorção que eu criei de que eu tenho que ter a resposta para tudo. Eu esqueci que é você que tem a mim. Lembra? Que é você que tem a resposta das melhores soluções, dos melhores potenciais futuros para o meu programa de vida aqui. Deixa eu parar de te atrapalhar. É desafiador, pessoal, porque toda vez que a gente coloca o nosso pensamento em jogo, a gente já interferiu. Pensei, julguei, avaliei, o meu pensamento já entrou na jogada, eu já interferi na melhor resposta que eu poderia receber, tá? Continuamos treinando? Claro, isso é um treino, estamos aprendendo sobre a gente aqui. Esse é o grande caminho que a gente está chegando quando a gente fala sobre essa história da essência, tá? Dessa reconexão com esse nosso poder maior. É aprender sobre nós mesmos. Então, não vamos desistir. A gente é o melhor projeto que a gente tem aqui, certo? Então, vamos lá. Espero também, Carla, ter deixado a resposta mais tranquila aí para você, viu? Você não ficou, lembra, todo mundo que achou que não tá legal, semana que vem manda de volta, escreve de um jeitinho diferente para mim, que às vezes eu não entendi corretamente o que vocês estão querendo dizer. Então, me ajuda lá também. Bom, a próxima pergunta do nosso grupo, na nossa comunidade, é da Célia. E ela escreve: Bom dia, mulheres maravilhosas. É verdade, somos, né? Tenho estado ultimamente ausente do grupo e das lives. Sentimos sua falta, Sé. E fiquei pensando qual seria o verdadeiro motivo. Muitas coisas têm acontecido, mas seriam desculpas para não enxergar algo que eu não quero ver? Seria o meu ego falando bem baixinho. Você tem outras prioridades. Depois você trabalha isso em outro momento. Ou será que isso funciona mesmo? Então vamos lá. Toda vez que a gente fala de ego, então a gente vai entrar num conjunto, num estilo de pensamentos que a gente chama de pensamentos malevolentes, porque eles são exatamente o oposto do pensamento benevolente. Então, eles estão cheios de medo, dúvidas e vontades. Muito bem.
com quem a gente se conecta por afinidade quando a qualidade dos nossos pensamentos são essas? Com os parasitas ou com os gênios da lâmpada, aqueles que não sabem do nosso programa de vida, mas enviam para nós mais daquilo que a gente já está pensando, daquilo que a gente já está vibrando. Afinal, pensamento é informação e vibração, energia. Então, quando eu já tenho, ó, quem pergunta já tem a resposta. Quando a Célia começa a dizer aqui para gente, será que eu não quero enxergar algo que eu não quero ver? Será que é o meu ego falando, você tem outras prioridades, depois você vai trabalhar isso? Será que isso funciona mesmo? Você já está colocando os seus pensamentos, a qualidade deles, na dúvida, no medo, certo? Então, você, para ter certeza se isso é uma barreira sua, da sua essência, porque pode ser, de repente não está no teu programa de vida participar aqui, tá tudo bem, lembra? Mas, se está mesmo, primeiro você precisa mudar, sair dessa conexão com as consciências parasitas, que estão afins dos seus pensamentos malevolentes, e aí, então, você começa a ter clareza se é para você estar aqui ou não. Lembra que a resposta, tudo que está alinhado com o nosso programa de vida, é leve. A gente vai fazer e é leve, mesmo que seja uma atividade simples do nosso dia a dia. Mesmo que seja lavar a louça, é leve, é tranquilo. Você está fazendo aquilo e você está em paz fazendo aquilo. Então, toda vez que você não está em paz fazendo alguma coisa, ou não é do seu programa de vida fazer aquilo, e você está atendendo aos parasitas, né, ao seu ego, ou é do seu programa de vida, mas você está com medo de entender se aquilo faz parte para você. Dica de ouro: na dúvida, não alimente os pensamentos malevolentes. Não dá corda para eles. Lembra que 90%, isso também é um dado trazido pelo próprio Dr. Garnier Mallet, cerca de 90% dos nossos pensamentos não são nós, eles são sugestões, você captou esses pensamentos. E aí você foi dando sequência para eles. Então, quando você começa a perceber que você está com pensamentos malevolentes, nem tenta ficar entendendo o que são esses pensamentos. Você já sabe que isso já vai te conectar com quem você não quer, certo? Vai tirar você da conexão da sua essência. Então, para você saber se é para você estar aqui ou não, faça um bom adormecimento, faça o seu pensamento benevolente e vá perguntando. Tem uma dica que eu gosto muito que é assim, toda vez que eu tenho dúvida se é para fazer ou não alguma coisa, eu digo assim, primeiro me coloco, né, na qualidade dos meus pensamentos, fico mais neutra e digo para mim assim, se é do meu programa de vida fazer isso, que a oportunidade se apresente. Eu saio da frente, assim, eu não quero interferir nisso, que a oportunidade se apresente. E aí a oportunidade se apresenta. Aquele compromisso que você tinha marcado para terça-noite, para estar na live, de repente a pessoa desmarca com você e fala, deu tempo, então vou entrar na live. Ou, não consigo entrar, meu computador pifa, acabou a energia aqui da minha casa, a internet caiu. Não era para ser hoje, não era. Simples assim, simples assim. Não estava no meu programa de vida hoje. Então, o que é que tem para hoje, minha querida essência? Mostra para mim. O que é que tem para hoje? Então, terça-noite não é para estar na live da Flávia? É para fazer o quê? Sem medo, sem dúvida, sem vontade. Certo? Muito bom. Não sei se eu consegui responder também a Célia.
E meninas, vocês que estão aqui participando ao vivo, se não ficou claro, ficou confuso, por favor, vão me perguntando, tá bom? Seguindo aqui, a próxima pergunta quem mandou para gente foi a Eliane. E aí ela colocou no grupo: bom dia, Flávia, e bom dia, menino. Espero que estejam bem. Comecei a prática do bom adormecimento na sexta-feira passada. Estou muito feliz que tem um monte de gente testando, gente. Que legal que está começando. Fico muito contente. Bom, seguinte, ela continua. E desde então tenho praticado. Legal. O sonho, o mesmo que tenho algumas vezes. Sempre me vejo realizando um projeto que já está em andamento na minha vida. Mas no sonho estou em uma área verde e é sempre um lindo dia. A paisagem é linda, muitas pessoas e eu como instrutora dessas pessoas. Algo que me intriga, sempre me vejo de costas, nunca me vejo de frente. Pode decifrar esse sonho? Então vamos lá. Só lembrando de novo que eu não sou perita expert, nunca estudei nada para decifrar sonhos. Então, tudo que eu falo aqui é uma intuição que me chega baseado no... Agora eu me conectei com a minha essência antes de começar essa live e me conectei com a essência de cada pessoa que está assistindo essa live, ao vivo ou em qualquer lugar do espaço e tempo. Vai assistir gravado, vai assistir depois, vai assistir daqui a um ano, não importa. Então, e isso inclui a sua essência também, Eliane, que você está mandando essa pergunta, tá? Então, o que eu consigo observar aqui? Mas sinta no seu coração, se é por aí. Me parece que você tem um lindo projeto para ensinar pessoas. Você tem algo que você pode dividir com outras pessoas, né? Quando você não se vê de costas, talvez por você não estar se vendo de frente, né? Você se vê de costas, talvez seja porque você ainda não se sinta autoridade naquilo que você tem para ensinar, né? Então, uma sugestão que eu te dou, e sempre que vocês tiverem algum sonho assim meio confuso, pede mais clareza para a tua essência no seu próximo bom adormecimento. Fala, olha, o que eu consegui entender, essência, foi isso, mas não está claro para mim. Então, me mostra qual é a resposta que está aí para eu me ver de frente. Será que porque eu não me vejo de costas porque eu não me sinto pronta? Não consigo entender. Me dê mais clareza se é que esse sonho tem alguma coisa para ter o recado teu para mim, para minha vida, para o meu programa de vida. Se não tiver, também tem outra coisa, pessoal. Nem tenta entender. Se não for para você, se esse sonho não faz sentido nenhum, confusão, lembra? Não consegui passar do futuro, tudo certo, deleta isso aí, amanhã eu faço de novo um bom adormecimento e vou passar, tá bom? Então, lembra que assim, toda vez que vem uma coisa estranha e a gente fica pensando mais sobre aquilo, peguei um pensamento malevolente, captei ele e tô alimentando ele. Conexão péssima, qualidade de pensamentos péssimos. E o pior, quando a gente tem um pensamento malevolente, toda vez que a gente tem um pensamento, a gente cria um potencial futuro. Para mim, para qualquer pessoa da humanidade, vivenciar. Então, mais um motivo, é um ato de amor próprio, um ato de amor universal, a gente cuidar da qualidade dos nossos pensamentos, né? Então, Eliane, não sei se eu consegui te ajudar, abrir aí, pelo menos trazer uma luzinha para você, talvez hoje, começar já uma nova conversa aí com a tua essência no bom adormecimento e encontrar essa resposta que você está tentando decifrar aí nesse sonho, tá? Seguindo aqui, a próxima pergunta foi da Camila. Ela diz assim: boa tarde, grupo extraordinário. Ótima tarde, Flávia linda. Oi, Camila linda. O mesmo anda acontecendo por aqui, Célia querida.
No sábado, eu estava justamente ajustando os compromissos aqui de casa para estar presente na live dessa semana. Esse espaço é algo que me faz bem. E passar esse tempo afastada me parece uma autossabotagem interior. Isso ou algo parecido com isso, já que estar ativa nos bate-papos me fortalece na prática do bom adormecimento. E isso vai me auxiliando nos pensamentos benevolentes. Seguimos praticando e deixo uma questão aqui para Flávia. Como enriquecer a constância interior? Falo da constância em fazer algo bom para nós mesmos. Bom, é uma excelente pergunta. O fato da gente fazer algo por nós mesma passa pelo pensamento benevolente também. Para fazer o efeito lá da aceleração da parte ondulatória do nosso corpo no bom adormecimento, para fazer intercâmbio com a essência, funciona o pensamento benevolente que a gente faz por outra pessoa. Porém, para a gente entrar na prática de cuidar da gente, de fazer algo de bom por nós, a prática do pensamento benevolente por nós mesmas, e quando estamos acordados, é maravilhosa. Eu tenho feito e tenho gostado muito. Inclusive, sugiro que vocês façam. Vá na frente do espelho, todo dia você vai na frente do espelho. Você vai escovar os dentes, vai pentear o cabelo, né? Então, ache em você algo genuinamente que você admira em você. Tem alguma coisa. Esse dente tortinho, que charme, Flávia. Nossa, hoje seu cabelo está bem ajeitado, né? O meu pensamento benevolente muitas vezes passa pelo meu cabelo, e os malevolentes também, tá? Mas assim, procura algo em você. Talvez não seja uma coisa em teu físico, pode ser uma característica tua. Flávia, que lindo que você, a sua vontade em ajudar as pessoas, admiro isso em você. Procure algo em você. E aí, para dar um passinho mais profundo, que você sabe que aqui a gente não gosta de ficar no raso, né? Raso está cheio de livro aí para a gente ler. Mas para a gente olhar para a gente mesmo, a gente tem que descer alguns degrauzinhos daquilo que a gente encontrou de resposta. Aí você faz mais um porquê para você e você vai descobrir coisas mais bonitas ainda sobre você mesmo. Às vezes a gente precisa pedir para a nossa essência corrigir em nós essa necessidade de atender a todo mundo, menos a gente mesmo. Todas nós temos, nós mulheres, está intrínseco no que Jung chama de inconsciente coletivo, tá? A mulher foi criada para atender, para acolher, certo? Então, peça essa correção. Não estou dizendo que você tem que deixar de atender, de acolher, mas peça para a tua essência. Mostra para mim como é que eu faço para me colocar nesse grupo de todo mundo que eu gosto de ajudar, de atender e de acolher. Tira de mim a distorção de que eu só posso fazer para o outro, mas nunca dá tempo de fazer para mim. E aí, mais um caminhozinho aqui que eu deixo, tá? Isso me veio quando eu li essa pergunta a primeira vez, logo ontem, e eu não posso deixar de falar aqui, então me veio isso muito forte. Um caminho para enriquecer toda a nossa constância em fazer o bem para nós mesmos consiste em criar alguma constância para você ajudar outras pessoas, fazer o bem para o outro também, tá? Então, a Camila, por exemplo, eu sei que é uma terapeuta maravilhosa, e ela, uma sugestão, né? Descubra alguma coisa que você pode colocar como uma rotina tua que vai fazer um bem para todo mundo. Às vezes você fala, putz, eu vou fazer um post que vai ensinar as pessoas a fazer algo lá no meu Instagram, no meu Facebook, que eu estou realmente de coração aberto para que as pessoas que cheguem ali vejam isso e possam ser ajudadas por isso, né? Então, isso ajuda muito a gente na constância. Por exemplo,
quando a gente coloca um compromisso, bom, todo dia eu vou fazer, ou toda semana eu quero entregar isso, eu quero fazer uma coisa que vai ajudar, que eu vou distribuir de maneira genuína, gratuita, totalmente coração aberto, inevitavelmente a tua essência vai começar a te suprir de informações para você passar isso para frente. E aí a sua prática vai ser imposta, né? Ela vai ser, na verdade, fluida de maneira muito natural. Então, esse é um convite que eu deixo para todas nós que estamos assistindo essa live aqui hoje, independentemente se o seu hoje é num outro espaço e tempo do que o ao vivo que a gente está fazendo agora, tá? Muito bom. Seguindo aqui, a próxima pergunta do nosso grupo é da Rita. Acho que a Rita está aqui com a gente hoje. Ela coloca assim para a gente. Boa tarde, grupo tão especial. Eu também estou achando esse grupo muito especial. Para mim tem sido muito gostoso esse trabalho. Boa tarde, Flávia querida. Sou a Rita Teixeira. Eu preciso fazer um parênteses. Essa Rita Teixeira foi minha professora da primeira série da escola. Olha que honra para mim. Muito bom. Ela é tia Rita para mim. Então ela diz assim para a gente: semana passada eu estava refletindo e coloco aqui para pensarmos juntas e para que a Flávia nos ajude. Quando tenho que resolver algo, coloco para a essência. Acredito ter entendido a mensagem e inicio a caminhada naquela direção. Isso aí. Nesta resolução da questão, encontro obstáculos no decorrer do caminho. Até que ponto abandonar o caminho que entendi ser o melhor seria falta de persistência, uma preguicinha? Persistir ou mudar de rota? Parece-me não existir medo. Havia uma certa paz. A linha entre a persistência e a desistência ou mudança de rota às vezes me confunde. Por que muitas vezes penso que deveria persistir? Não existem obstáculos quando ouvimos a essência? Muito obrigada, minha querida. Gratidão, tia Rita. Então é o seguinte: toda vez que a gente faz um pedido para a essência, a gente entra naquele caminho, aquele caminho começa a ficar fluido e de repente ele deixa de ser fluido. O que que eu faço nesse exato momento? Eu só checo, eu verifico com a minha essência. Escuta, era para ir só até aqui? Ou é para ir mais adiante? Ou até aqui já era um aprendizado, uma necessidade importante? Se é para ir mais adiante, me mostra, me apresente a oportunidade para eu caminhar. Se não é, tá tudo bem, eu paro por aqui. O aprendizado foi concluído, não precisa ir mais. Vou usar um exemplo prático meu, aconteceu comigo recentemente, eu cheguei exatamente nessa questão que a Rita colocou aqui para gente, que é assim: eu comecei a estruturar, modificar um monte de coisa lá nas minhas redes sociais. Não, eu vou tornar isso aqui uma coisa mais profissional, eu preciso contratar um profissional para me ajudar com isso, porque eu quero ir mais adiante nas minhas redes, quero lançar mais, quero mandar mais coisas para frente. Beleza. Fiz a minha conexão com a essência me apresentou uma pessoa, colocou na minha frente, assim, ó, essa pessoa aqui, ela sabe de redes sociais, ela inclusive ajuda terapeutas, melhor ainda, Flávia, ela fala a sua língua. Show de bola, o que mais eu precisava? Bem, comecei as primeiras reuniões com essa pessoa, comecei uma movimentação lá nas minhas redes, quem me segue já deve ter visto um monte de coisa diferente, foi fazer fotos profissionais, e logotipo, e não sei o que, até que chegou no momento que eu comecei a não achar mais interessante esse projeto, e perguntei, essência, é para seguir? O que é para fazer? Aí essa pessoa me liga e fala, Flávia, é o seguinte, eu não vou mais trabalhar com marketing digital, estou te ligando para dizer que eu vou desistir do teu projeto. Ok. Aí eu sempre checo, mas espera aí, Flávia. Será que de repente não era essa a melhor pessoa? Pode ser que tenha outra. Ok, vai dormir. Lembra, tá com dúvida? Vai dormir.
Fui dormir e falei, Essência, estou confusa nessa questão do meu trabalho. É para seguir com um especialista em marketing digital? Não é? Eu precisava me desenvolver até esse ponto, porque esse desenvolvimento que eu fiz até agora me trouxe muitos aprendizados sobre mim mesma. Se for, me apresenta. Me apareceu mais uma pessoa, lembrei de uma outra amiga, liguei, ninguém pode, a outra pessoa até, depois eu te dou um retorno, me dá retorno. Aí eu falei, ok, entendi. Até agora, neste momento do trilho da minha vida, é isso aqui. Se for para ser diferente, que a oportunidade se apresente, eu vou continuar caminhando dentro do que eu já consigo, do que eu sei fazer, e tenho pedido clareza. Vai me mostrando toda noite. Me mostra meu trabalho. O meu trabalho na minha vida é algo muito significativo, muito importante para mim. Então, eu sempre reforço. Essência, o meu trabalho impacta a vida de muita gente. Eu lido com ele com muita responsabilidade. Eu não quero tirar ninguém, que a minha palavra não coloque nenhuma pessoa fora do seu programa de vida porque escutou a Flávia falando. Isso é uma corresponsabilidade muito grande para a minha vida. Não quero. Então, eu sempre confirmo. Essência é para fazer, não é para fazer. Tanto que antes de começar essa live, eu me estruturo, organizo, arrumo a sala, ponho a musiquinha, faço as minhas conexões. Beleza. Agora tá com você, minha amiga. O que que é para fazer? Eu saio da frente. A internet caiu. Não era para fazer live hoje, tá tudo bem, não tem internet. Deu um vendaval em Campinas. Tá tudo bem, não era. Vocês entendem como é sutil essa questão da gente confiar? Então, quando o caminho começa a ficar meio atravancado, verifica, porque tem grandes chances do tempo ter saído um pouquinho do trilho. Ou não era mais para cá, agora tinha que fazer aquela voltinha ali no trilho para, né, pegar uma curvinha para o outro lado. Tá tudo bem, certo? Não sei se eu consegui responder bem. Se a Rita tiver, se não ficou claro, se quiser colocar alguma coisa. Legal, ela respondeu aqui no chat. Perfeito. Beleza, então. Que bom. E vocês todas também, viu? Não esqueçam, quiserem perguntar, manda pergunta aí. Bom, seguindo aqui no nosso grupo, tem mais a pergunta da Giovana. Ela diz assim: boa tarde, sigo praticando e mesmo não estando presente nas lives, vejo todas depois. Giovana, fico muito feliz. Então, de uma forma ou de outra, você está presente aqui com a gente. Que bom que ficam gravadas, aí dá para ver e rever. Que legal, que legal. Ô, Giselda, que bom seu feedback aqui, que a live está gostosa. Fico feliz. Bom, aí a Giovana segue para a gente aqui no grupo. Mas realmente, às vezes, não queremos ouvir para não enxergarmos e sermos confrontadas em nós mesmos. Acontece. Tenho juntado os ensinos com minha fé. Maravilhoso. Aliás, vocês perceberam que nada do que a gente fala aqui, você precisa desconectar da sua fé, das questões que você já segue. Na minha opinião, isso só fortalece tudo isso, né? Então, não abram mão mesmo. Se vocês seguem algo, vocês não precisam abrir mão. E aí ela diz assim, e olha, tem sido muito bom e gratificante. Que legal. E hoje sei que falar sobre autoconhecimento, a live será maravilhosa, com certeza. Quanto mais nos conhecemos, mais fácil é de conseguirmos fazer as mudanças necessárias para uma vida mais de paz. Assim é o meu pensamento. Gratidão. Perfeito. Vocês estão percebendo que, assim, aprender a fazer toda a conexão com a essência é um processo muito simples e, como o próprio físico diz, é um princípio vital, está disponível para qualquer pessoa. O grande segredo que a gente tem que olhar aqui, que a gente pode melhorar, é entender o que é que distorce as nossas percepções para uma vida mais leve e tranquila, que não nos permite confiar nesse poder maior, né, que a gente está chamando aqui do poder da nossa essência. É só, é a grande virada de chave para a gente caminhar mais rápido nas nossas melhoras.
nas nossas transformações. Senão, a essência manda o recado, a gente faz assim, ó, não escuta. Aí no outro dia a gente pergunta de novo, ela fala, tá bom, vou falar de novo. Ela fala de novo, a gente de novo não quer escutar. E não vou ficar nessa briga com ela pro resto da vida, né? Então, o autoconhecimento permite isso, permite a gente soltar e confiar, entender como é que é a verdadeira perguntinha, qual é a verdadeira resposta que a essência está mandando para a gente, né? Como a gente falou agora até no comecinho da live. Muito bom. E aí, outra pergunta, a nossa última, não, a penúltima aqui do nosso grupo é da Beth. A Beth coloca assim para a gente. Olá, Flávia querida. Tenho acompanhado as lives. Tenho exercitado seus ensinamentos e tenho sentido os benefícios do bom adormecimento. Puxa, mais uma, que legal, fico muito feliz. Sou grata por me ensinar o caminho a percorrer, indo inclusive em busca de mais conhecimento segundo sua orientação. Fui conhecer um pouco mais do Dr. Jean-Pierre Garnier Mallet. Eu recomendo, inclusive, se vocês colocarem no YouTube, tem um monte de entrevistas dele, é muito interessante ouvir ele falar, viu? Admiro o seu trabalho. Puxa, gratidão, ó, um pensamento benevolente para mim. Permeado pelo respeito e paciência e ao nos orientar e esclarecer nossas dúvidas. Gratidão, Beth. Você poderia falar um pouco mais, esclarecer sobre as 107 essências amigas? Seriam meus desdobramentos ou simplesmente outras essências amigas? Muito bom mesmo. Quem são as 107 essências amigas, ou, usando os termos do Dr. Garnier, 107 amigos do duplo, ou amigos da essência? Então, quando uma essência não tem mais um ser, né, uma criatura desdobrada aqui nesta dimensão, como a nossa essência tem, somos nós, né? Então, quando ela não tem, ela pode ficar lá no futuro, no tempo futuro. No tempo futuro estão as essências que a gente chama de parasitas, né? Que a gente já fala um pouquinho sobre elas aqui. E tem outras essências que estão auxiliando no projeto do seu programa de vida aqui. Por isso são amigas da sua essência. Então pensa só, tinham 108 essências, né? Lá no início dos tempos. Uma delas tem um ser desdobrado aqui, que é a nossa, mas... e aí, por isso, ela, na época das aberturas temporais, ela fica no passado, as 107 estão no futuro, mas apoiando os nossos projetos. Então, quando a gente fala que a gente não conseguiu a aceleração suficiente para passar do tempo futuro, não necessariamente quando a gente tem um sonho, não necessariamente a gente encontrou as consciências parasitas, tá? A gente pode também encontrar as consciências, as essências que têm informações para nos suprir do nosso programa de vida também, ok? Para nos apoiar aqui. Então, essas são as 107 amigas da nossa essência que nos apoiam. E, segundo o Dr. Jean-Pierre, durante o dia, enquanto estamos despertos, não temos... a nossa essência está num tempo que a gente não percebe. E ela também não percebe a gente. Então, ela não pode ver a gente, ela pode sentir tudo o que a gente sente, mas ela não pode ver a gente. Então, quando estamos acordados, muitos dos recados são enviados pelos 107, pelas 107 essências amigas da nossa essência. Se calibramos a qualidade dos nossos pensamentos ao longo do dia, certo? Senão já sabe. Tá bom? Então, então elas não têm um ser desdobrado, né? Foi uma parte aqui da pergunta da Beth. Se elas seriam os nossos desdobramentos. Não, nós somos desdobramentos de uma essência. Tá bom? Mami, pode perguntar. Você levantou a mão? Diga. Tá, sim. Inclusive, quando a Beth colocou essa pergunta, nós estávamos conversando, Ah, que legal. né? E ela falou, eu vou colocar, falei, coloque. E conversando sobre isso, nós pensamos assim, porque são 107 essências que conhecem
o meu programa. Exato. Não seriam fractais meus? No outro É. tempo, no outro espaço? Então, pela teoria do desdobramento Isso. né, do Dr. É. Jean-Pierre, não. Então, Não, tá, realmente, né, não fazem parte de mim, mas tá. conhecem do meu programa, né? Tanto que Mas, gente, eu não entendi. quando a gente vai quando a gente, uma das coisas que o Dr. Jean-Pierre nos explica é que quando a gente, até foi assunto da live passada, quando a gente morre, né, quando a gente deixa essa parte corpuscular, a gente pode ou parar nos tempos futuros, ou conseguir atravessar, né? Ele diz assim, se você fez o seu trabalho corretamente, né, se você cumpriu o seu programa de vida, etc., você pode voltar e se reintegrar à sua essência. Se você fica no futuro, você pode se tornar um parasita, né? Depende da sua vibração, de como você é, nada diferente do que a gente já é. Então, não tenham medo, tá? Então, a gente que está praticando pensamento benevolente, etc., não vai querer o mal de outra pessoa, não vai querer ficar parasitando os pensamentos daquela pessoa, né? Mas a gente pode, inclusive, ser um apoiador, né? Ser um amigo de uma essência, né? Então, são possibilidades aí para o futuro de quando a gente for embora daqui, né? De qualquer forma, segundo os cálculos do Dr. Jean-Pierre, quando terminar o ciclo desse desdobramento de tempo, que são os 25 mil anos, todas as essências, né, todos os seus duplos serão reintegrados à sua origem. Ok, obrigada. Imagina, mano. E aí, agora sim, a última pergunta, quem mandou para a gente foi a Laici, e ela diz assim, tá dentro do nosso tempo, né, meninas? Então tá bom, tá aqui dentro das 8h30 para a gente não atrasar. Então ela diz assim pra gente, Flá, tenho visto algumas frases no Instagram da forma como você direciona suas falas para sua essência. Tem algum guia que possa nos orientar? Tenho dúvidas se estou fazendo da maneira certa sempre. Eu falo com a minha essência desse jeito, porque eu costumo colocar assim, né? Ajusta a minha percepção, corrija as distorções, que vejam só, quando eu não consigo ver as coisas com clareza, ou quando está uma confusão na minha frente, é porque eu coloquei lentes que estão distorcendo a minha forma de ver a vida, de perceber a vida. Então, por isso eu falo com a minha essência desse jeito. Mas não há uma forma certa. A melhor forma de falar é a sua forma. Que lembra, você é ela. Então ela sabe o seu jeito de falar. Não se preocupe, não tem que ter um método e etc. A única coisa que eu falo, que eu comento aqui com vocês, mas também não precisa você seguir esse método, você pode usar decretos na estrutura que você quiser. E quando eu estou acordada e não, né, quando eu não estou fazendo bom adormecimento, então estou vivendo o meu dia e acontece alguma coisa que eu não estou bem, que eu não fiquei legal, eu falo com a minha essência, mesmo estando desperta, eu dou um decreto. Eu digo assim: essência querida, agora eu te ouço e por isso eu escolho que essa angústia que eu estou sentindo agora acaba aqui. E faço isso para qualquer sentimento que eu esteja percebendo que eu estou vendo que não estou bem, que esse medo, que essa confusão na minha cabeça acaba aqui. Que é uma estrutura que eu costumo dizer para vocês, que antes de fazer qualquer decreto, e aí a estrutura do decreto você pega o que você gostar mais, tá? Tem um monte de modelos de decretos aí, mas o grande ponto é você identificar o que você está sentindo, escolher de verdade que você não quer mais sentir aqui. E aí você decreta. Se você seguir esses 3 passos, qualquer estrutura de decreto que você utilizar vai funcionar, certo? Então, pode falar com a tua essência com as tuas palavras. Tanto que antes de dormir, tem dia que eu falo: hoje, hein? Tá louca, hein, minha amiga? Bom, arruma aí pra mim, porque hoje eu não consegui lidar com esse assunto e eu não entendi o que é que me travou para lidar com esse assunto. Me dá clareza aí ou resolve aí pra mim, tá bom? Tô indo dormir, beijo, ótima noite. E vou fazer meu pensamento benevolente.
tá bom? Meninas, as perguntas lá da nossa comunidade acabaram. Se alguém tiver mais alguma coisa para acrescentar, para perguntar, fiquem à vontade. A hora é agora. Abre o microfone e manda bala. Não? Tranquilas? Então, bom, amanhã nós temos um feriadinho aí para curtir um dia de descanso. Ótimo dia para fazer autoconhecimento, hein? Então, que a gente curta o dia de amanhã. Gratidão sincera e profunda por vocês estarem aqui comigo hoje. Um beijo bem grande. Vamos botar o céu para trabalhar. Façam um bom adormecimento. Tchau, gente.